Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, segunda-feira o Sem Notícias está chegando, trazendo os principais assuntos de Linhares e região, e você confere em destaque. Veja na edição de hoje. Violência em Linhares. 2 homicídios foram registrados no final de semana. E no final da tarde desta segunda-feira, um jovem de 20 anos também foi morto a tiros na pracinha do bairro Interlagos. Vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira aqui em Linhares. A arte do circo reúne estudantes e pais de alunos em escola do município. A Prefeitura começa a preparar os locais para a venda do palmito, ingrediente tradicional da torta capixaba na Semana Santa. Vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes, assume as políticas públicas direcionadas às mulheres capixabas. Esse é o assunto da nossa entrevista exclusiva do último bloco de hoje. Confira também os assuntos do nosso esporte. Esses e outros destaques agora no Sem Notícias, aqui na TV Sim, o seu canal local. Um homem de 47 anos foi assassinado a tiros na manhã desse domingo em um bar no bairro Nova Esperança. Romildo José dos Santos foi atingido por vários tiros e morreu na hora. Uma pessoa que estava próxima também foi atingida de raspão em um dos braços. Apesar da grande quantidade de pessoas no local, segundo a polícia, ninguém quis comentar o crime. Outro homicídio marcou o final de semana, foi na noite da última sexta-feira. Um rapaz de 19 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Interlagos. Tairone Gomes de Jesus ainda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital. E no final da tarde dessa segunda-feira, um jovem de 20 anos foi morto a tiros em frente à pracinha do bairro Interlagos 2. O repórter Cássio de Souza esteve no local e contou pra gente essa história. Nós estamos na praça do bairro Interlagos 2, onde ocorreu um homicídio na tarde desta segunda-feira, em frente aqui ao ginásio poliesportivo que fica na praça. De acordo com informações, um indivíduo de moto fez vários disparos de arma de fogo, acabou atingindo a vítima, que foi aí alvejado, e ele foi identificado como Patrick Rocha Manhago, 20 anos. Neste momento, a aglomeração aqui na praça, né, os curiosos estão aqui. E Cláudio Henrique, de acordo com informações também, aqui, olha, um outro jovem também foi atingido, né? Um outro jovem foi atingido quando estava passando justamente na hora deste homicídio. De acordo com as primeiras informações, um adolescente de 15 anos estava de bicicleta e quando ele estava passando justamente na hora desse homicídio, percebeu algo estranho no seu abdômen. E ele passou a mão e viu que estava sangrando. E ele deixou a bicicleta e foi socorrido por um popular que estava passando de automóvel na hora e o encaminhou para o Hospital Geral de Linhares. E assim que ele foi atendido no HGL, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce. De acordo com as informações, ele não corre risco de morte. A perícia da Polícia Civil está chegando e você percebe a movimentação das pessoas se aglomerando cada vez mais próximo aqui do ocorrido. Tem então o relato do repórter Cássio de Souza do site Norte Notícia, trazendo esse triste relato, né? Mais um homicídio, a semana começando com mais um caso de violência aqui em Linhares, infelizmente. Bom, e começa na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, a vacinação contra a gripe em Linhares. Nesse primeiro momento, as crianças com idades até 6 anos têm prioridade de vacinação. Em Linhares, segundo a Prefeitura, as 33 unidades de saúde do município estão preparadas para a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começa na próxima quarta-feira, dia 10 de abril. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação foi antecipada em cerca de 15 dias em relação aos anos anteriores, quando a campanha teve início na segunda quinzena de abril. A primeira fase prioriza crianças com idades entre 1 e 6 anos, grávidas e puérperas, como explica a coordenadora de imunização de Linhares. Crianças de 6 meses até abaixo de 6 anos, lembrando que esse público aumentou um aninho, né? O ano passado era só crianças até 5 anos de idade, esse ano vai até 6 anos, né? Crianças com comorbidades, com doenças crônicas, também acima de 6 anos e que tenham laudo
também precisam comparecer para vacinação, idosos, gestantes, puérperas, né, que são as mulheres que já acabaram de ganhar neném até 45 dias após parto, né, os idosos, como já foi falado, e várias pessoas que possuem doenças crônicas, como doenças respiratórias, doenças cardíacas, doença renal, transplantados, doença hepática. Todas as pessoas que possuem o sistema imunológico um pouco mais baixo também precisam se vacinar. Então, a partir do dia 10, procurem qualquer unidade de saúde do nosso município, né, que a vacina já estará disponível. O dia D da campanha de vacinação desse ano será no dia 5 de maio, mas somente nas unidades de saúde da sede do município. O seu José está no grupo dos idosos e não vê a hora de poder tomar a dose da vacina contra a gripe mais uma vez. Há 10 anos que eu sempre me vacinei. E depois que comecei a vacinar, nunca senti gripe forte mais. Depois dessa primeira leva de vacinação, a partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose, incluindo trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. Esse grupo prioritário que precisa se vacinar, eles são mais suscetíveis ao desenvolvimento da gripe. Por isso que eles precisam se vacinar, né? Nós temos o sistema imunológico um pouco melhor que o deles, um pouco mais desenvolvidos, né? Eles, o risco de desenvolver uma gripe um pouco mais grave, o risco é maior. É importante os pais ficarem atentos, né, e levarem seus filhos para vacinar. Mais de 40 skatistas participaram na manhã deste domingo, dia 7 de abril, da segunda edição do campeonato Soul Skate Adventure, válido pela primeira etapa do estadual da competição. Bom, a competição valeu vaga para o Campeonato Brasileiro Amador da temporada 2019 e foi disputada na praça de skate, a Praça Pablo Félix, no centro da cidade. A prova reuniu atletas de várias cidades do estado do Espírito Santo e também de Minas Gerais. As categorias em disputa foram mirim, iniciante, feminino e amador. Durante o evento houve também feirinha e food trucks, além de distribuição de R$2.000 em produtos. A Prefeitura de Linhares delimitou 4 áreas próximas às feiras livres aqui da cidade para a venda do palmito in natura. A venda do produto, bastante consumido na Semana Santa, vai estar restrita aos pontos nos bairros Novo Horizonte, Interlagos, Araçá e Três Barras. Esses locais estarão recebendo a infraestrutura necessária para a chegada dos ambulantes a partir da semana que vem. Todo o material descartado pelos comerciantes de palmito deverá ser recolhido e destinado de forma correta, conforme prevê legislação, sob pena de notificação. Agora a gente confere como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. Terça-feira de chuva em todo o estado. Temperaturas em Linhares entre 22 e 34 graus. Em Colatina, mínima de 21, a máxima chega aos 31 graus. São Mateus com mínima prevista de 22 e máxima de 35. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir você vai ver o trabalho apresentado por alunos da Escola Antônio Fernandes do bairro Interlagos sobre a arte do circo. É um instante só. O município de Baixo Guandu sediou uma das maiores competições de parapente do mundo no mês passado. Foram 11 dias de provas com a participação de atletas de várias partes do planeta. Bom, aqui de Linhares, o advogado, colunista e futuro apresentador de um programa na grade da Nova TV Sim, Cleilton Mendes, também marcou presença na competição. Apaixonado por esse tipo de esporte, Cleilton nos enviou essas belas imagens dos seus voos pelos céus de Baixo Guandu, que fica no noroeste do estado. Bacana, lindo visual, né? Parabéns ao Dr. Cleilton Mendes pela coragem, né, de participar desse esporte de aventura. E o Dia Internacional do Circo foi celebrado no último dia 27 de março. Orientados pelos professores, alunos de uma escola de Linhares fizeram um bonito trabalho sobre a arte circense. Foi na Escola Antônio Fernandes, do bairro Interlagos. Uma arte milenar que encanta gerações e faz a alegria das crianças. Motivados pelo Dia do Circo, celebrado no último dia 27 de março, professoras da Escola Antônio Fernandes de Almeida, no bairro Interlagos, criaram um projeto que ensina aos alunos a importância da arte circense. Porque a gente observou que através desse tema a gente poderia trabalhar várias áreas do conhecimento de uma forma lúdica e que trabalhasse jogos. Nós confeccionamos muitos jogos, nós confeccionamos
atividades lúdicas para trabalhar dentro da sala de aula, seja em qual disciplina nós direcionamos, matemática, língua portuguesa, história do circo, né, Fabiana? Até a questão, né, do resgate dessa cultura circense, né, que muitas vezes vem se esquecendo. E para a criança é importante, porque é muito lúdico isso. Ele trabalhar em cima do malabares, do equilibrismo, né? Então, muitas vezes a criança não tem mais isso dentro da casa dela, esse conhecimento. E para representar a arte do circo e arrancar sorrisos das crianças, a escola convidou uma figura muito popular em Linhares, o palhaço Risadinha. É uma honra muito grande representar essa arte circense, representar aqui o circo. E lembrar e saber que tem alguém ainda que lembra do Risadinha, sabe da importância desse trabalho para as crianças. E eu me sinto realizado e me sinto muito orgulhoso em fazer parte desse projeto bonito e maravilhoso. E eu queria dar uma grande salva de palmas para os professores que tiveram a brilhante ideia de realizar esse projeto. E essas palmas são para vocês, professoras. Além dos estudantes, os pais e os alunos também puderam acompanhar de perto as apresentações. Projeto muito bom, né? Apesar de prematuro também, está começando agora a acompanhar o projeto, né? Mas assim, promissor, desenvolvimento é notável, né? O desenvolvimento da minha filha nesses 2 primeiros meses mudou muito, a gente acompanha, é lógico que não é um desenvolvimento que é só da escola, depende também da nossa participação. No meu caso, procuro participar um pouco mais, porque o trabalho precisa continuar em casa. O resultado dessa viagem lúdica pelo universo do circo é traduzido na felicidade das pequenas Lívia e Tayla. Foi bem legal aprender sobre o circo com a professora. E o circo foi bem legal aprender sobre os animais. Eu achei muito legal, eu se diverti muito. As campanhas que a gente fez sobre o circo foi muito legal, eu gostei, foi uma coisa muito legal para mim. Bom, parabéns aí aos professores, né, aos estudantes, ao Palhaço Risadinha também pelo empenho, ficou bacana a apresentação. Viva a arte do circo, né? Mudando de assunto, 30 cafeicultores de Linhares visitaram a fazenda Venturim, que fica em São Domingos do Norte, na última sexta-feira. Eles aprenderam técnicas sobre os tratos culturais na lavoura e os processos de pós-colheita da fazenda, que é referência nacional na produção do café Conilon, de qualidade. Outro encontro está previsto para acontecer em breve na propriedade de Anderson Damasceno, que foi o vencedor do primeiro concurso de qualidade do café Conilon de Linhares no ano passado. É isso aí, boa iniciativa aí dos produtores, né, buscando conhecimento. Parabéns. Por falar em café, vamos saber como o mercado fechou esta segunda-feira. O Arábica tipo 6, R$ 364 a saca. O Arábica 7, cotado a R$ 316. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 278 a saca. Agora você vê os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Linhares no Campeonato Capixaba da 2ª Divisão 2019. A competição já começou, hein? Pela avaliação do presidente do Linhares Futebol Clube Adalto Meneguzzi sobre o empate no último final de semana, 1-1 com o CT Colatina, lá em Colatina, na casa do adversário, o representante de Linhares na competição saiu com aquele gostinho de quero mais? O Linhares saiu perdendo, empatou o jogo, mas poderia ter vencido a partida porque perdeu de 3-4 oportunidades, segundo o Adalto, claríssimas. Bom, o próximo jogo do Linhares é nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Justiniano de Melo e Silva, contra o Esporte Clube Brasil Capixaba. O Sport vem de derrota para o São Mateus e foi em Colatina por 3-0. Bom, a garotada do Linhares precisa ter cuidado, afinal, cada partida é uma história. E ter mais calma para aproveitar
as oportunidades. Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com a vice-governadora do estado, ela que assumiu a coordenação das políticas públicas direcionadas às mulheres capixabas. O bate-papo é já já. A vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes, será a coordenadora do programa Agenda Mulher aqui no Espírito Santo. O programa reúne todas as iniciativas do governo do estado relacionadas ao público feminino. Jaqueline Moraes é a entrevistada do jornalista Rodrigo Schroeder nos estúdios do Grupo Sim, em Vitória. Confira o bate-papo. A gente começa essa entrevista falando da vice-governadoria, né, um órgão do governo do estado que nessa gestão, nesse início de ano, teve um corte no orçamento de 62%, isso sem diminuir o pessoal, né? Ano passado tinham 33 funcionários, hoje tem 30. Por que foi necessário esse corte? O corte é mais por conta de alguns programas que migraram na gestão passada para outras pastas. Por exemplo, o combate, o programa antidroga era locado na vice-governadoria por razões do outro governo, passou para os direitos humanos. Com relação a esse orçamento, é porque esse orçamento era agregado também aos valores desses programas que foram para lá. Hoje nós vamos manter uma pauta diferenciada. A vice-governadoria tem a intenção de trabalhar com uma pauta mais voltada para os trabalhos dos movimentos sociais e também da agenda mulher, como a gente está propondo. As políticas públicas para as mulheres serão discutidas dentro da vice-governadoria. Muita gente ainda tem dúvida do trabalho, né, da vice-governadoria, para além daquilo de substituir o governador quando necessário. Qual vai ser o papel do seu mandato, né, nesse governo? Realmente essa dúvida ela aparece porque historicamente o Brasil tem conhecido os vices em tempo de crise, né, como a gente percebe aí. Só que a nova política requer de cada um agente público, como nós, agente público, político, que faça diferente. Se você tem um mandato, o mandato é algo muito poderoso. Por quê? Eu considero o mandato como algo divino. Então, hoje, ter uma vice-governadora na história do Espírito Santo, mulher, a primeira mulher da história do Espírito Santo, me traz a obrigação e a responsabilidade de deixar um legado para as mulheres. Então, eu quero ser a voz das mulheres no centro do poder do Espírito Santo. E para isso nós estamos elaborando com toda a nossa equipe, nós montamos uma equipe técnica, uma equipe de pessoas muito aguerridas, de mulheres, em parceria com outras secretarias, para nós apresentarmos, estamos à construção a várias mãos, apresentarmos no nosso planejamento estratégico de governo uma agenda chamada Agenda Mulher, que essa agenda ela tem como objetivo trazer a articulação e a integração das políticas públicas para as mulheres, que acontecem em várias pastas. Nós temos uma parceria direta com a Secretaria de Direitos Humanos, que é a nossa Nara Borgo, a nossa secretária, que lá está alocada a Subsecretaria de Mulheres, e além disso aí, as outras secretarias afins, porque quando você trata da política para a mulher, você trata da saúde, da educação, da segurança, da assistência social e principalmente do empreendedorismo, porque o nosso foco da agenda será a integração das políticas e o foco no empreendedorismo, em parceria com a DERES, com o Bandes, com o SEBRAE. Então, tudo isso, essa agenda permeia por essa agenda e que nós, nessa agenda, vamos levar a capilaridade aos municípios. Por isso, essa reunião do dia 29 com as mandatárias. Explica pra gente como é que vai funcionar. As mandatárias são as mulheres eleitas em outras esferas do poder. O que nossa equipe, dentro de um planejamento estratégico da vice-governadoria, não do governo ainda, porque o nosso está acontecendo, o nosso planejamento ele está acontecendo para ser lançado mais para frente, mas cada secretaria e cada órgão do governo ficou responsável de fazer o seu planejamento para apresentar no planejamento estratégico. Então, dentro do nosso planejamento estratégico da vice-governadoria, nós tivemos então essa formatação dessa agenda. Essa agenda, como ela é feita por várias mãos, porque nós temos inserido nela o Plano Estadual das Políticas Públicas para as Mulheres, que foi construído no governo passado do nosso governador Renato Casagrande, discutido pelo CEDIMES, que é o Conselho Estadual de Mulheres, um conselho forte na cidade, foi discutido com os movimentos sociais, esse plano foi discutido com a subsecretaria, hoje liderada a nossa Juliane Barroso,
Barroso. Então, nós estamos trazendo o plano, nós estamos trazendo a revisão do pacto, nós estamos trazendo a articulação e integração das políticas nas pastas, e aí qual foi a nossa ideia inicial com essa equipe que nos ajuda? Convidar essas mulheres. Nós temos hoje uma senadora, 3 deputadas federais, 3 estaduais, 4 prefeitas, 8 vice-prefeitas e 80 vereadoras. É lógico que a gente sabe que por causa da agenda do mês de março, nem todas poderão participar, mas todas foram convidadas. Para quê? Para que essa agenda ganhe capilaridade no município. Eu fui vereadora e eu sei, às vezes, a dificuldade de trabalhar a pauta das mulheres sem um instrumento direcionador dessa política. A senhora falou que foi vereadora, sabe bem, né, dos problemas que atingem aquela mulher que está na periferia. Qual, na avaliação da senhora hoje, é o maior entrave para a emancipação das mulheres, para a superação, por exemplo, da violência? Qual é, para a senhora, a avaliação, o que mais pega na hora da mulher tomar a posição? Nós precisamos, como Estado, entender que a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, e durante todo esse mês de março, nós estamos falando de violência doméstica, que ela culmina muitas vezes na violência contra a mulher, mas a gente chama de violência doméstica porque atinge o filho. O filho para de produzir na escola quando vê a mãe apanhando, o filho para quando vê um divórcio, uma separação entre o casal. Isso é muito comum, a gente vê na sociedade. Então, a gente chama de violência doméstica esse enfrentamento que nós vamos ter. E aí, assim, a gente tem um grande instrumento, que é a Lei Maria da Penha, como um instrumento que a gente precisa reforçar, desconhecida em muitos espaços públicos. Às vezes a gente chega na Câmara e a gente encontra vereadores que não conhecem a realidade da Lei Maria da Penha e acha até melhor criticar a lei e até condenar a lei por aumento de violência. A gente ouve isso. Então, essa capilarização que nós estamos buscando com as vereadoras é justamente para fazer chegar na base essas políticas públicas, porque é no município que as coisas acontecem. Então, o que essa mulher precisa, que está sofrendo violência, e talvez até está nos assistindo nesse momento? Ela precisa se fortalecer. E como ela se fortalece? Com informação. Ela precisa saber que ela tem que procurar o CRAS, ela precisa saber que ela precisa procurar o CREAS. Talvez até antes mesmo de procurar a delegacia, ela precisa procurar os espaços de fortalecimento. Uma das coisas que a gente olha, além da informação, que eu uso muito essa frase nas minhas palestras, Francis Bacon dizia, informação é poder. Então, onde começa o meu empoderamento? Quando eu tenho a informação, quando eu recebo a informação do que eu sou capaz de fazer. E aí eu vou buscar esses caminhos, né? Então, essa mulher precisa buscar esse caminho do CRAS, do CREAS, locais onde ela consegue buscar a parceria, que hoje existe muitas parcerias, do empreendedorismo feminino, do artesanato, de forma que essa mulher consiga fazer cursos, consiga se capacitar para entrar, para gerar renda de alguma forma. Então, nós precisamos tirar essa mulher, muitas vezes, desse espaço, num lugar onde ela trata tanto do psicológico, quanto também dessa geração de renda, que às vezes é a causa de uma violência grande, de uma submissão maior do que o normal, que a sociedade não tolera. Mudando um pouquinho de assunto, nesses 3 meses aí de mandato, a senhora tem visitado alguns municípios, algumas cidades, encontro com os vereadores, como a senhora bem disse. Esse trabalho faz parte de uma aproximação do governo do estado com as prefeituras? A senhora está à frente disso também? Sim, o nosso governo, isso é compromisso do nosso governador Renato Casagrande. Ele é um governo marcado pelo diálogo. Foi assim, na nossa campanha, nós fomos para a base, nós fomos em locais muito carentes, nós fomos em várias cidades, conversamos com as pessoas, e hoje o governo mostra que ele quer continuar essa aproximação com a base. A base que a gente diz é quando você chega numa Câmara, você conversa com as lideranças, você conversa com o prefeito, quando você chega na cidade, você conversa com o padre, você conversa com o pastor, e você mostra que a sociedade precisa se envolver, principalmente nessa pauta que nós estamos abordando da violência doméstica. Não é algo só para o governo, então assim, é algo pro governo e para toda a sociedade. Cada um tem que fazer sua parte, botar o dedo na ferida e a gente enfrentar. Ontem eu estava numa cidade falando com quase 300 jovens numa escola sobre violência doméstica, e é muito comum eu terminar uma palestra dessa e algum jovem chegar no final e dizer: tia, me chamam até de tia, às vezes tia, eu não sabia que o que o meu namorado
namorado faz comigo é violência, tia. Ele manda eu botar a senha do celular que ele quiser. E você ouve isso para uma menina de 14 anos. E aí você já percebe que a trajetória da violência começa com a submissão do outro, ou seja, é subjugar o outro, ser homem, subjugar o ser mulher, por entender socialmente que é um ser mais fragilizado e mais fraco. Então ele quer dominar. Então, isso nós estamos levando essa palestra, levando essa conversa no mês das mulheres. A nossa agenda é importante frisar que ela está muito intensa nesse mês, porque o 8 de março se estendeu até o dia 31 e foi muito bom para a gente fazer esse debate dessa construção dessa agenda. Para a gente encerrar, a senhora é a primeira vice-governadora do estado, está falando aí dessa importância do empoderamento. A posição da senhora hoje é um incentivo para outras mulheres também sonharem em chegar a qualquer lugar? O meu incentivo às mulheres é que as mulheres busquem o seu espaço de voz. Eu acho que o espaço da voz feminina tira as mulheres da invisibilidade. As mulheres estão sempre muito atuantes. Você vai nos órgãos e você olha nos setores, você acha mulheres em vários setores comandando departamentos. Eu tenho visitado muitos lugares e a gente percebe a presença das mulheres, mas a presença está ali meio que na invisibilidade. E aí quando chega o 8 de março, homenagem, flores. E o 8 de março não é só homenagens e flores, o 8 de março é luta, é reivindicações, é busca por espaço. Então eu quero incentivar as mulheres a participar mais da política, as mulheres advogadas, médicas, professoras, donas de casa, líder comunitário, se envolver mais no cotidiano da vida pública, da vida que não é fácil, a gente sabe que é um espaço masculinizado. Então as mulheres precisam buscar o espaço de voz para sair da invisibilidade. O nosso governo vai trabalhar muito para isso. Por hoje é só. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, facebook.com/tvsim Linhares. Acesse também todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. TV Sim, seu canal local.